Boa noite, irmãos. É o pastor Rômulo da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, ali abaixo, congregação do UNA. Levando até você nessa quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, a palavra do Senhor. Meditação essa que se encontra em Hebreus, no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Meus queridos, esse texto do livro de Hebreus, o escritor, falando da realidade da vida cristã daquele tempo, um tempo já um pouco mais adiantado, mais à frente do período em que Jesus ensinou e andou com os apóstolos e estabeleceu a sua igreja. Ele, então, fala para aqueles crentes que já estavam um pouco depois, como já disse, fazendo com que eles relembrassem daqueles ensinos de Jesus que estavam algumas décadas atrás e não desanimassem retornando à prática do judaísmo, abandonando a fé herdada pelos apóstolos e retornando às antigas práticas judaicas de sacrifício, de ofertas, de uma série de coisas que faziam parte de todo um pacote de religiosidade judaica. O escritor, então, aos Hebreus, diz que estes crentes precisavam observar coisas melhores. E ele diz que eles não deveriam mais se ater ao arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, coisas básicas da fé cristã e coisas que fazem parte de um fundamento. Eles deveriam crescer e prosseguir um pouco mais, para que eles pudessem então divulgar as grandezas de Deus e o evangelho qual eles receberam. Aqueles que haviam provado a mensagem poderosa do Espírito Santo deveriam então seguir adiante. E justamente o que nós queremos meditar nesse texto é esse tempo que vivemos, em que muitos, enfrentando uma série de dificuldades, lutas, provações, muitas das vezes têm a tendência também de desanimar na fé, de retornar a uma vida sem a presença do Espírito Santo, sem a direção de Deus, uma vida dentro do seu próprio, dentro das suas próprias colocações de fé pessoais, fora daquilo que faz parte do ensino de Cristo. Paulo está muito preocupado, se é que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, com que os crentes não fossem movidos dessa base de fé. E aí justamente aqueles que permanecem na fé, ele direciona então os versos 9 em diante, dizendo o seguinte: quanto a vós outros então, irmãos, todavia, amados, nós estamos persuadidos de que vocês vão fazer coisas melhores. Significa que ele estava esperando com que os crentes progredissem mais. O que nós esperamos depois desse tempo de isolamento social, desta pandemia, é que os crentes voltem mais revigorados na sua fé e não desanimem. Voltem mais fortalecidos na sua fé e não percam de vista o Senhor que os resgatou um dia, ainda que estamos falando apenas de reuniões presenciais, mas a fé e a vivência cristã, ela ultrapassa toda essa perspectiva mesmo de culto no ambiente de um grande número de pessoas, o que nós chamamos de grande congregação.
A igreja precisa de continuar trabalhando no seu aspecto particular, da sua casa, da sua vizinhança e daquele contexto em que cada um de nós vivemos. Ele está dizendo justamente por isso que eles não deveriam perder essa perspectiva. Deles espero coisas melhores. E ele acrescenta: Deus não é injusto para esquecer das vossas boas obras, aqueles que no passado realizaram muitas coisas e que no presente estão realizando. Deus haverá de trazer a juízo e recompensar cada uma destas obras. Ele está dizendo para aqueles crentes hebreus que perderam seus bens, foram espoliados, que foram perseguidos, que foram maltratados, que eles não deveriam desanimar agora. Eles deveriam continuar perseverantes, porque o Senhor vai recompensar as suas obras de fé. E é essa perspectiva. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim. Se você tem perseverado até aqui, continue perseverando. Esta é a perspectiva de fé para todo crente. Não é uma perspectiva para desanimar, mas é uma perspectiva para ser fortalecido cada vez mais, para que não nos tornemos indolentes. Veja o que diz o verso 12. Essa exortação é para você que está desanimado, para não se tornar indolente, ou seja, negligente com relação à sua vida de oração, à sua vida de testemunho, à sua vida de comunhão com a igreja, ainda que de uma forma diferenciada, a comunhão com a palavra do Senhor. Não vos torneis indolentes, antes pelo contrário, sejam imitadores daqueles que têm fé. Olha os exemplos de fé, pessoas que derrotaram reinos, foram mortos ao fio da espada, perderam seus bens, foram maltratados, humilhados, mas perseveraram. E quanto a nós, será que com uma só dificuldade, um só problema que se apresenta dentro de toda essa realidade de fé, nós vamos desanimar? Não, de forma alguma. Pelo contrário, vamos perseverar. Veja que ele diz no verso 13, Deus fez a promessa a Abraão. Não tinha por ninguém acima por quem jurar, jurou por si mesmo. Vejam que o Senhor é aquele que promete e aquele que cumpre. Por isso o livro de Hebreus também diz que Jesus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele é recompensador daqueles que vivem uma vida de fé e continuam perseverantes esperando nele. Porque depois de esperar com paciência, diz o verso 15 a respeito de Abraão, ele obteve então a promessa. Meus queridos, que a força e a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que você não desanime. Que o Espírito do Senhor fortaleça o seu coração. Que você possa buscá-lo em oração e em consagração. Para que possa ter uma vida fortalecida no poder da palavra. E em nome de Jesus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quero orar com você e pedir ao Espírito Santo que fortaleça a sua vida de fé, que foi alcançado por essa palavra nesse instante, essa breve exortação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida, cada ouvinte diante do Senhor. Suplicamos as misericórdias e a graça do Senhor. Ajuda do seu Espírito Santo sobre cada servo do Senhor, cada pessoa que recebeu essa palavra, que necessita de ser fortalecido para perseverar na graça e no conhecimento do Senhor. Ajude o Senhor em cada tribulação e em cada luta, e seja o Senhor a nossa fortaleza. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a paz do Senhor seja com sua família e com todo o seu lar, em nome de Jesus.